Vamos ler comigo Daniel capítulo 10, do versículo 1 até o 15, que diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, chorei durante 3 semanas. Vai prestando atenção nisso aqui. Algumas traduções vai dizer pranteei durante 3 semanas, que é a mesma coisa que chorei 3 semanas. Manjar desejável não comi, ou coisa agradável ao paladar não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Daniel chorou 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Meu Deus! Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram, e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Glória a Deus, aleluia. Daniel capítulo 10, versículo 1 ao 15. Bom, gente, Daniel está aqui por volta dos seus 80 anos de idade. Ele ainda é um dos cativos que foram levados por Babilônia. E ele está recebendo uma visão do anjo Gabriel, porque, afinal de contas, ele começa dizendo lá no capítulo 9 que havia entendido pelos rolos do profeta, ou livros do profeta Jeremias, que o tempo do cativeiro havia chegado ao fim, 70 anos haviam se cumprido, pelos jubileus não observados, mas ele não viu o povo ser levado de volta. Ele então começa a clamar a Deus, de tal modo que o anjo Gabriel traz a ele a interpretação, traz uma grande profecia, traz a profecia das 70 semanas, ok? E traz a interpretação e uma revelação muito profunda. E Daniel inicia essa oração dizendo que ele pecou. Ele não atribui aquilo àqueles que, quando ele ainda era um mocinho, novinho, e foi levado cativo por causa daqueles que viviam, por causa daquela geração má e corrupta. Ele não diz: aquela geração má e corrupta pecou e por isso eu fui levado cativo e tanta coisa me aconteceu. Se você quiser saber maiores detalhes sobre o livro do profeta Daniel e seu contexto histórico, eu tenho um curso Escatologia de Daniel que você pode adquirir no Hotmart clicando no link azulzinho que está aqui no meu Instagram ou na descrição dos meus vídeos no YouTube, tá? Para maiores detalhes históricos. Então Daniel não diz: aquela geração pecou e por culpa deles eu vim ser escravo. Não, Daniel está trazendo para si: nós pecamos, eu pequei, nós nos afastamos do Senhor. Se o tempo da profecia chegou e nós não estamos restabelecidos na nossa terra e não fomos restaurados e o cativeiro não acabou, a culpa não está em Deus, a falha não está em Deus, a falha está em mim, a falha está em nós.
Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, nós nos afastamos de Deus. Isso é muito importante, porque essa é uma oração de humilhação, de colocando-se no seu lugar, reconhecendo o pecador que ele faz. Quando ele chega aqui no capítulo 10, já se passaram muitos anos desde o período que ele foi cativo. Daniel está em torno de 80 anos de idade, imagina, com seus cabelos brancos. Ele está junto ao rio Lai ali, aquele rio da revelação, da profecia, e ele então diz que estava ali esperando a resposta de Deus. Às vezes nós paramos para orar, irmãos, e começamos a orar e queremos que essa resposta chegue imediatamente, que algo aconteça. Deus vai responder. Deus sempre responde a oração, mas ele responde no tempo dele. E aí Daniel está aqui por volta dos seus 80 anos de idade, na beirada do rio, e ele então está observando, olhando, e de repente ele tem uma visão de Jesus Cristo. Para alguns vão chamar de teofania é uma manifestação visível de Deus, outros vão chamar de uma cristofania, que é uma manifestação visível de Cristo, tá? Ele então tem uma visão do Cristo glorificado, a mesma visão que João tem no capítulo 1 do Apocalipse. Olhos como chama de fogo, aquela visão glorificada do Cristo. E então ele começa a ouvir, né? Ele começa a ouvir vozes e tal, e ele disse aqui no versículo 7, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, né? E esse texto, irmãos, esse capítulo, ele traz uma série de compromissos. E uma série de compromissos e de revelação. No capítulo 2 ele diz o seguinte, naqueles dias eu, Daniel, chorei durante 3 semanas. Daniel chorou 21 dias, irmãos. Daniel chorou 21 dias. E aí no versículo 7 ele diz, só eu tive aquela visão. Isso é revelador demais. Isso é compromisso. Em que sentido, pastor? Deus não se revela a quem não está nem aí. Deus não se revela a quem não tem compromisso com Ele. Quem não tem compromisso com Deus, quem não chora, quem não clama, quem não prantea, quem não busca a Deus, não tem revelação de Deus. Quem não estuda a palavra, não se envolve com as escrituras, com a revelação de Deus, não entende o propósito, não entende o modo, o jeito de Deus agir e operar. Tinham outras pessoas com ele, que eram igualmente de Deus, que eram pessoas que pertenciam a Deus. No entanto, quem estava chorando 21 dias era Daniel. Isso aqui é revelador demais. Presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite dos meus 14 anos de consagração pastoral. Sabe por que às vezes a nossa oração não passa do teto? Porque oração não é palavra dita de qualquer maneira. Oração não é palavra dita aleatória. Oração é gemer. Oração é chorar. Antes de nós partirmos para a oração, nós precisamos internalizar aquilo, nós precisamos entender a situação, nós precisamos nos colocar naquela situação que é o que Daniel está fazendo. Nós pecamos, nós fracassamos, estamos aqui em cativeiro porque nós nos afastamos do Senhor, porque nós desobedecemos a tua lei. Quando nós vamos orar, quando nós vamos buscar a Deus, nós precisamos chorar sobre aquilo. Só uma coisa pela qual você é capaz de chorar que pode te mudar. Às vezes nós vamos fazer uma oração, nós fazemos uma oração, Deus, abençoa aí, faz mais ou menos e tal. Irmãos, se você não é capaz de chorar por aquilo, você não é capaz de lutar por aquilo, lutar com todas as suas forças. Você é capaz de chorar pelo seu casamento, pelo seu noivado, pelo seu namoro, pelos seus filhos, pelos seus negócios, pela sua empresa, pelo seu ministério, seja lá qual tem sido o seu objeto de oração, seja lá o que tem sido, o que tem te movido aí diante de Deus. Se você não é capaz de derramar uma lágrima, de chorar por aquilo, você não é capaz de lutar por aquilo e você na verdade não está naquilo. A nossa oração ela é capaz de ultrapassar o teto, é capaz de chegar ao céu quando nós realmente oramos com o fundo da nossa alma, do nosso âmago, do nosso ser, quando nós choramos por aquilo. Você vai perceber na Bíblia que os homens que choraram por algo e que não estavam sendo egoístas pensando só em si mesmos, mas estavam orando por si, pelos outros, pela comunidade, buscando a Deus, não querendo que as pessoas estivessem afastadas. Essas pessoas que oraram e choraram, elas tiveram a resposta de Deus, elas tiveram o favor de Deus, elas viveram o sobrenatural de Deus. Daniel aqui não podia fazer nada, mas ele podia orar a Deus. E além de orar a Deus, ele chorou muito primeiro. Ele chorou muito antes da visão chegar, antes da revelação chegar, antes da bênção chegar, antes do milagre chegar. Ele dobrou os joelhos, ele botou o rosto no pó e ele chorou pelo milagre que ele queria. Ele chorou pela nação, ele chorou pelos pecados do povo. Isso é muito importante. Chorou 21 dias, irmãos.
Às vezes nós dizemos que nós queremos muito algo, que nós queremos muita solução de algo, que nós queremos muita intervenção de Deus em algo, mas nós não derramamos uma lágrima por aquilo. Nós oramos pelas pessoas que estão sofrendo, estão dolorosas, estão doentes, mas nós não derramamos uma lágrima por causa daquelas pessoas, porque nós estamos fazendo oração de qualquer... Oração não são palavras jogadas ao vento. Além de Daniel, eu quero mencionar para você o rei Josias, em 2 Reis, capítulo 22, do versículo 11 ao 20. Deus profetiza um juízo terrível contra Judá, Deus profetiza um juízo terrível contra a nação, e então a palavra, o livro da lei é encontrado. Quando o livro da lei é encontrado, muita gente permaneceu do jeito que estava, mas quando Josias ouviu, ele chorou, ele rasgou as suas vestes, ele lançou cinza sobre a sua cabeça, ele se prostrou, ele clamou a Deus, nós nos afastamos de Deus, nós pecamos. Olha, Rafael está falando aqui, lembro-me de Ana no choro que foi concedido a Samuel. Ela vivia sendo humilhada pela outra concubina do seu marido, porque ela não podia ter filho. E ela não tinha filho, e ela não tinha filho, e aquele desespero, aquela agonia. Mas quando ela chorou, quando ela balbuciou, quando ela não se importou de passar por louca, e de as pessoas vendo ela chorando, e no seu choro, na sua angústia, quando ela vive aquela dor de fato, Deus ouve e responde a Ana. Obrigado, Rafael. Josias, ele chora, ele pranteia, ele rasga suas vestes, ele se humilha, e Deus havia prometido um grande juízo, e ele falou, e nós vamos receber o juízo mesmo, e nós recebemos o juízo, e merecemos esse juízo, porque nós nos afastamos de Deus. Então, quando ele se humilha e se arrepende, a profetisa Hulda traz uma palavra para ele e diz assim diz o Senhor, o juízo que eu decretei sobre esse povo vai se cumprir, porém, não agora, porque eu ouvi o choro de Josias, eu ouvi o clamor de Josias, eu ouvi o lamento, eu vi ele rasgando as suas vestes, lançando cinza sobre a sua cabeça e se prostrando. Por isso, por causa dele, eu vou livrar esta geração do juízo. Meu juízo virá, mas não no tempo dele, porque ele se humilhou, chorou e clamou a mim. Depois eu quero te lembrar de Isaías, capítulo 38, versículo 1 em diante, quando o rei recebe uma profecia que diz que a sua enfermidade é para a morte e que ele então vai morrer. Ele então se vira para o lado, Ezequias se vira para o lado e ele chora e clama a Deus e ora a Deus. Você está entendendo o que é a oração? Oração é entrar de corpo, é entrar de alma, é entrar de espírito, é entrar com toda a sua mente, com toda a sua devoção e clamar e falar com Deus. Resgatando aqui as palavras do Rafael, é falar com Deus como disse Ana, dá-me filho se não morro. Está dando para os irmãos entenderem? Aquilo que você não pode derramar uma lágrima por aquilo que você não chora, que você não para um momento para chorar, para gemer, para clamar, como é que vai receber um milagre grande naquilo? Como é que isso vai acontecer? Deus então ouve a oração do rei e manda o profeta Isaías voltar e dizer, olha, eu estou te acrescentando anos de vida, porque eu ouvi o teu choro, eu ouvi o teu clamor. Eu aprendi essas coisas na prática. Depois eu ainda quero te lembrar de Neemias capítulo 1. Em Neemias capítulo 1, Neemias ele é o copeiro-mor, ele é o copeiro principal de Artaxerxes. Ninguém podia entrar triste na presença do rei, na presença de Artaxerxes. Então, Neemias é um cara que, assim, ele está achando graça aos olhos do rei. Deus está dando graça a ele aos olhos do rei. Naquele momento, então, Neemias chega triste diante do rei, porque ele acabou de receber uma notícia nos 6 primeiros versículos do capítulo 1 do seu livro, do livro de Neemias. A notícia de que os muros estavam destruídos em Jerusalém, o templo arrasado, a cidade destruída, o povo exilado. Ele então se entristece demais, ele se entristece, olha aqui novamente, ele não é egoísta. Neemias, como esses outros personagens que nós estamos vendo, ele está pensando no reino, ele está pensando no povo, ele está pensando no plano e no propósito, ele está pensando que outrora nós éramos povo de Deus, agora nós estamos aí perdidos, exilados, e está tudo destruído. O lugar onde Deus falava, o lugar onde Deus se manifestava. O lugar onde Deus falava era em mim. O lugar onde Deus se manifestava era em mim. O lugar onde Deus falava era em você. O lugar onde Deus se manifestava era em você. Está na hora de nós restaurarmos isso. E então, Neemias ouve toda aquela notícia de destruição, toda aquela coisa que está acontecendo. E de repente, ele ora a Deus. Né? Ele ora a Deus. E a oração dele se encontra em Neemias capítulo 1, do versículo 4 ao 11. Ele diz, Senhor meu,
Primeira coisa que o versículo 4 diz que Neemias chorou muito. Está entendendo o que esses homens e mulheres de Deus que foram muito usados têm em comum? Versículo 4 do capítulo 1 de Neemias diz que Neemias chorou muito. Neemias chorou muito. Chorou por quê? Porque os muros de Jerusalém estavam derribados. A cidade estava posta abaixo. O templo destruído. O povo exilado para as mais variadas partes do mundo. E ele então recebe essas notícias e chora muito. No versículo 4. Em seguida ele segue dizendo o seguinte: ah, Senhor, lembra do teu povo, lembra da promessa que o Senhor falou a Moisés. Meu Deus, lembra, Senhor. Virou até uma canção daquele rapaz lá, né? Lembra, Senhor, que juraste o teu amor e tal. É aquilo que se encontra no capítulo 1, do versículo 4 ao 11. E Neemias então chora, clama, lamenta a Deus e busca a Deus. E o Senhor então toca no coração de Artaxerxes. Artaxerxes se vira para Neemias e diz: Neemias, por que você está triste diante do rei? Então Neemias diz: e eu temi muito, porque não podia chegar triste diante do rei, tinha que chegar alegre, formoso. O que está acontecendo? Eu falei assim: ah, meu rei, como é que eu poderia... Aí ele diz que orou. Tem um versículo no meio que diz assim: eu me virei então e orei. Rapidamente Neemias orou e pediu graça a Deus, pediu misericórdia, pediu o seu favor. Então ele se vira para o rei: ó rei, vive para sempre. Como estaria eu feliz, sabendo que os túmulos de meus pais estão derribados? O que você está falando agora, Neemias? Ah, rei, se eu achei graça aos teus olhos, me permita dizer: a cidade, o túmulo de meus pais está toda destruída, os muros derribados. Tínhamos um grande templo onde venerávamos a Deus. E você sabe que essas nações que capturaram Israel, elas não tinham problema em que eles adorassem a Deus, adorassem Jeová. O problema deles era quando queria se dizer que só havia um Deus, mas eles não tinham problema em que se tivesse mais um Deus. Então diz: o Deus, o nosso Deus, o Deus a quem continuamente servimos, e era assim e tal, e uma bênção, e os meus pais estão lá, os túmulos dos nossos antepassados, todos desolados e virando lugares para chacais e lobos. O que me pedes agora, Neemias? Ah, rei, se for do agrado do rei, se eu achei graça aos teus olhos, dá-me cartas, ó rei, para que eu com essas cartas tenha autorização para pegar madeira, para pegar materiais, e seguir para Jerusalém e reedificar os túmulos dos meus antepassados e reconstruir os muros da cidade e guardar a história do meu povo lá dentro. Deus deu graça a Neemias aos olhos de Artaxerxes, de tal modo que ele faz um edito real e dá cartas para que por onde Neemias passar, ele passe buscando materiais, ele passe buscando árvores, madeira, caça, uma série de materiais para reconstruir os muros de Jerusalém. O que isso tem a ver com o texto que nós iniciamos falando, pastor? Tudo. A profecia das 70 semanas de Daniel está ligada no livro de Neemias, porque a profecia das 70 semanas diz que depois de dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, se passariam 69 semanas de anos ou 483 anos e o Messias apareceria pregando. Essa ordem foi dada em Neemias, capítulo 2, versículo 1 a 8. Cumprimento escatológico, cumprimento da profecia. Cada um desses homens, cada uma dessas mulheres de Deus tem algo em comum. Eles prantearam, eles choraram muito e clamaram a Deus. Pois bem, e agora eu quero chamar a sua atenção para uma seguinte coisa. Nós precisamos nessa noite de consagração do ministério buscarmos discernimento espiritual para compreendermos a vontade de Deus, o tempo, o modo e o propósito. Porque você sabe, há muitas lutas, às vezes nós somos pessoas inteligentes, articuladas, intencionadas, e há muitas lutas que nós resolvemos, vamos aqui, falamos, negociamos, argumentamos e resolvemos. Com a bênção de Deus, com a graça de Deus, argumentamos com o rei, dizemos se é do teu agrado, e aí nós vamos vendo que Deus está nas nossas palavras, que Deus está conosco, e nós vamos argumentando, lutando e vamos resolvendo. No entanto, existem outras situações que só Deus pode fazer. Existem outras situações que só Deus na causa. E são esses personagens que eu estou falando com você. Daniel está orando, Daniel está clamando, Daniel está pedindo a Deus. E ele não tem o que fazer, ele não pode fazer nada. Não pode fazer nada, ele não tem como mover uma palha para voltar para Israel, para voltar para Jerusalém. Ele não tem como fazer o povo voltar. Ele já está passando por vários reinados. Não tem o que ele possa fazer para trazer o povo de volta. Se o povo for voltar, bom, e o povo voltou, você sabe, nós conhecemos a história, mas Daniel está pensando, se o meu povo, se o povo de Israel for voltar para a terra prometida, só por um milagre de Deus. Então ele chorou, e ele orou 21 dias. E ele clamou 21 dias. Agora tem uma coisa interessante, quando ele chora 21 dias, ele clama e Deus começa a agir, Deus começa a falar.
Ele vê que ele não tem nada que ele possa fazer, além de chorar e clamar, e orar a Deus para que o sobrenatural aconteça. Então o verso 15 diz: então eu dirigi o meu olhar para a terra de Israel, e calei. Eu falo muito, né? Eu gosto muito de falar, todo mundo sabe disso, todo mundo que já está me acompanhando nas lives ou que conhece pessoalmente sabe disso. Nós temos no nosso coração, às vezes, o desejo de falar, de argumentar, de batalhar. Eu falo muito isso, de sermos provocadores do milagre, mas existem momentos que é o momento de calar. Existe um momento do silêncio e de deixar Deus agir, porque existem circunstâncias na nossa vida, existem instâncias de batalha espiritual na nossa vida que só Deus. O anjo Gabriel apareceu para ele e disse que desde o primeiro dia que ele parou para orar, Deus enviou a resposta, mas os demônios que habitam a Pérsia, os principados, as potestades que ficam degladiando pelas lideranças das nações, impediram Gabriel de passar. Mas ele continuou orando, então Deus enviou Miguel, e Miguel lutou a favor de Gabriel, enfrentando os principados da Pérsia, de tal modo que Gabriel pôde passar, e então eles ainda iam entrar em batalha espiritual com os principados da Grécia também. O que ocorre é que nós não podemos ver o mundo espiritual à nossa volta. Nós não podemos ver o que está acontecendo. E às vezes nós estamos achando que a resposta está demorando, mas ela está demorando porque ao nosso redor há instâncias de batalha espiritual. E porque às vezes nós desesperamos e angustiamos, quando na verdade nós precisamos chorar, ajoelhar, prostrar e clamar a Deus para que Deus intervenha, porque tem situações sobre as quais eu não tenho controle, tem situações sobre as quais você não tem controle. O povo estava ali cativo, cada um desses personagens que eu mencionei hoje, eles estão nessa situação por consequência dos seus próprios atos, mas Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de favor. Uma vez que choraram, prantearam e clamaram, Deus interveio e mudou aquela situação de consequência e de juízo ruim que viria. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu preciso ter discernimento, você precisa ter discernimento para saber que existem lutas na nossa vida que não adianta levantarmos espada, escudo e nada. É Deus quem vai fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer. E Ele vai fazer a partir de nós nos prostrarmos, nós chorarmos, nós orarmos, nós buscarmos e nós derramarmos lágrima por aquela coisa pela qual nós estamos orando. Não vai adiantar eu negociar, não vai adiantar você negociar, não vai adiantar a gente tentar argumentar, não. Nós temos que deixar Deus agir, nós temos que deixar Deus fazer, e nós vamos precisar de discernimento espiritual então para compreender quando é a hora de Deus fazer e quando é a hora de nós fazermos. E aqui é muito interessante o versículo 7 que eu já mencionei. Daniel diz que só ele teve visão, apesar de que muitas pessoas estavam lá. Então uma coisa que eu quero te dizer: para de botar o seu problema na vitrine, para de colocar suas coisas na vitrine, porque tem coisa que Deus vai tratar com você, tem estratégia que Deus vai dar para você, tem coisa que Deus vai mostrar só para você, e você vai ter que permanecer naquilo que Deus está falando e fazendo, e calar, ficar quieto, e deixar Deus agir, deixar Deus operar o livramento, e deixar Deus fazer você chegar naquele lugar de honra que Ele estava esperando. Sim, porque no versículo 11 ele diz: Daniel, homem muito amado, tinha instâncias de batalha espiritual que impediram a sua bênção de chegar? Tinha, mas a resposta chegou junto dizendo: você é muito amado. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nessa noite de celebração dos meus 14 anos de consagração pastoral, você é muito amado no céu. Se você soubesse o quanto Deus te ama, o quanto Deus te quer, o quanto Deus tem em vista os seus melhores sonhos e planos e quer realizá-los para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo, é muito amado por Deus. Eu sou a prova disso. 14 anos depois aqui da conversão, de um período ali buscando, Deus me consagra um pastor na sua obra e usa pela sua misericórdia e graça, mas eu não tinha condição, não tinha como estar aqui, não tinha como ter pessoas me ouvindo. Mas é Deus que faz, é Deus na pregação, é Deus que vai fazer, é Deus que faz. É isso que nós precisamos entender. Tem lutas que Deus vai lutar por nós, tem lutas que é Deus que vai fazer. Existem sobrenaturais, instâncias e circunstâncias do natural e do sobrenatural que só Deus poderá fazer. Portanto, confia em Deus, confia em Deus. Confia em Deus, ajoelha, chora, pranteia, ora, clama a Deus e confia que Deus vai fazer. Amém? Eu quero orar por você agora, nesse instante. Essa é a nossa palavra de consagração ou de celebração e de ação de graça pelos 14 anos de ministério pastoral. Eu louvo a Deus, glorifico pelo privilégio de ser chamado de pastor, de ser chamado de professor de teologia,
de ter um livro escrito, de estar fazendo a sua obra, de ter a Roberta agora como esposa, pastora. Só o Senhor para fazer essas coisas. O Senhor tem sido tão bom conosco, tão misericordioso. Tantas coisas têm acontecido na nossa vida que só Deus pode fazer. Nós precisamos então atribuir a Ele a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a majestade, porque só Deus pode fazer. Muito obrigado a todos que estão online aqui comigo. Você que já está assistindo essa live de consagração salva. Que Deus te use, que Deus te abençoe, que essa palavra de alguma forma possa entrar na sua mente, no seu coração, possa te fortalecer e te guiar nos planos e nos propósitos de Deus. Porque os planos e os propósitos de Deus são a melhor coisa para a sua vida, porque a bênção de Deus é o que enriquece e não acrescenta dores. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado pelos meus 14 anos de consagração pastoral, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida da Roberta, obrigado pelo meu ministério, obrigado por tudo que o Senhor fez, que vem fazendo e que eu tenho certeza continuará a fazer. Meu Deus, que venham tantos e tantos anos de ministério. Permita-me cada vez mais ser um instrumento para poder ensinar a Tua palavra ao Teu povo, tanto a escatologia como a teologia, como as escrituras de um modo geral. Permita-me aprender cada vez mais e poder ensinar cada vez mais. Coloco diante de Ti, nesse momento de 14 anos de consagração, o sonho, o plano, o desejo de viver do ministério, viver uma vida boa, agradável, pregando a Tua palavra e fazendo a Tua vontade. Nada na vida, o Senhor sabe, me dá mais prazer do que estudar e ensinar a Tua palavra. Por isso eu te peço, me dá graça para fazer a Tua obra e abre as portas, aquelas pelas quais nós temos orado e pelas quais nós temos buscado. Quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, meu casamento com a Roberta daqui 15 dias e colocar também no Teu altar a nossa caravana para Israel. Clamo ao Senhor que levanta patrocinadores, mantenedores, dizimistas, ofertantes para este ministério, para esta obra. Glorifica, Senhor, o Teu nome através das nossas vidas, para que as pessoas olhando para nós possam ver a Tua glória, possam ver a Tua mão, possam ver o Teu livramento, possam ver o Teu operar. Assim eu oro, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a todos, que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você, que Ele te dê a paz, um final de semana de vitória, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Até logo mais, pessoal. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.